Então, pessoal, aqui a gente vai ver uma aula sobre sistemas lineares e a gente vai começar mostrando para vocês, ou relembrando para vocês o que é um sistema linear. Esse sistema linear aqui, esse primeiro, vocês já estão acostumados a ver e resolver ele. Tá? Sisteminha 2x2, vocês provavelmente viram resoluções desse tipo de sistema lá no fundamental, tá? Oitavo ano, enfim, oitavo, nono ano, vocês devem ter visto isso daqui, tá bom? Só que eu não tenho ele só nesse tamanho, né? Ele só aqui, né? Duas incógnitas, né? X e Y. Eu posso ter x, y, z, enfim, eu posso ter x, y, z, w. Ele pode ter o tamanho que o problema que eu for resolver demandar dele. Então, o sistema de equações é um sistema de equações lineares, tá? Ó, eu tenho uma equação linear aqui, outra aqui, outra aqui. E o que eu estou procurando, né? Eu aqui, por exemplo, ó, se eu posso escrever esse sistema desse jeito aqui, ó. 2 vezes triângulo mais 3 vezes quadrado tem que dar 3. E 4 vezes triângulo menos 2 vezes quadrado tem que dar menos 2. O que eu estou procurando? Eu estou procurando um número que eu coloco no triângulo e no quadrado para fazer essa conta de cima dar 3 e essa conta de baixo dar menos 2. De modo que no triângulo e no quadrado eu tenho que pôr os mesmos números, né? Assim, no triângulo, se eu colocar o número 2 aqui, eu tenho que pôr o 2 aqui também nesse triângulo. Se eu colocar o 7 no quadrado, eu tenho que pôr o 7 nesse quadrado também, tá? Figuras diferentes representam números diferentes e figuras iguais representam números iguais. Então, eu estou procurando dois números, x e y, que tornam ao mesmo tempo a primeira e a segunda equação aqui verdadeiras. É isso que eu estou procurando. Aqui eu estou procurando três números, né? Um para eu pôr no lugar desses x, um para eu pôr no lugar desses y e um para eu pôr no lugar desses z, que vai tornar essa conta igual a menos 2, essa conta igual a 1 e essa conta igual a 2. Tá? Essa é a ideia do processo aqui, tá bom? E nós vamos aprender dois métodos para a gente descobrir esses números. Tá? Um é o Teorema de Cramer, que nós acabamos vendo boa parte dele na aula passada, e o outro é escalonamento, tá bom? Então vamos ver agora o Teorema de Cramer. O Teorema de Cramer ele consiste em montar aquelas matrizes que nós vimos na aula passada, AD, ADX e ADY. Tá? Então vamos fazer isso. Vamos montar aqui primeiro a matriz D. Quem vai ser a matriz D? Vamos lembrar? Os números que multiplicam x e o y, né? Ó, 2 e 4 são os que multiplicam o x, 3 e menos 2 os que multiplicam o y. Agora eu vou montar uma dx, certo? No lugar dos coeficientes de x, eu vou colocar os resultados. Então, esses dois aqui vão sair e eu vou pôr os resultados no lugar. 3 e menos 2, o resto da matriz fica igual, né? 3 e menos 2 aqui, tá? E aqui, na dy, nós teremos... no lugar de y, os coeficientes de y que são esses aqui, tá? Eu tiro eles e coloco os resultados. Então, aqui fica 2 e 4 e 3 e menos 2. Agora, vamos ver quanto é que dá esses determinantes aí. Então, aqui, ó 2 vezes menos 2 é menos 4. 3 vezes 4, 12. Como eu inverto, fica menos 12. Esse determinante está dando menos 16. Tá? Agora vamos ver esse aqui. 3 vezes menos 2 é menos 6. 3 vezes menos 2 é menos 6. Como eu estou invertendo, fica 6 positivo. 6 menos 6, 0. E o nosso último, 2 vezes menos 2 é menos 4, e 3 vezes 4 é 12. Como eu estou invertendo, fica menos 12. E aqui também está dando menos 16. O que o Teorema de Cramer diz para a gente?
Teorema de Cramer diz para a gente que o valor de x vai ser a divisão do dx pelo d e o valor do y vai ser a divisão do dy pelo d. E como eu já calculei, quem é o meu dx? 0. Dividido pelo meu d, que é menos 16. 0 dividido por 16 é o próprio zero. Quem é o meu dy? Menos 16. Dividido por d, que é menos 16, número dividido por ele mesmo é igual a 1. Pronto, acabei de descobrir os valores de x e y. Se você quiser, né, o que você pode fazer? Você pode fazer um teste, né? Lembra, ó, eu posso escrever esse sistema desse jeito aqui, ó. 2 vezes triângulo mais 3 vezes o número no quadrado, que seja igual a 3. E aqui, 4 vezes triângulo menos 2 vezes um número no quadrado, que seja igual a menos 2. Tá? Ó. Isso aqui, pessoal, é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Tá? E aí, vamos ver se, colocando os números que eu encontrei, essas contas vão dar certo. Ó. No lugar do x, que eu estou chamando de triângulo aqui, né? Eu vou pôr o 0. 0 aqui, 0 aqui. E no lugar do y, que eu chamei de quadrado, eu vou colocar o 1. Vamos ver aí quanto é que dá essa conta. Ó. Aqui na de cima, ó. 2 vezes 0, isso aqui está dando 0. Mais 3 vezes 1, isso aqui está dando 3. 0 mais 3, opa, ó, valeu na equação de cima. Vamos ver na equação de baixo. 4 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 1 é menos 2, 0 menos 2, opa, dá menos 2. Pronto, pessoal. Esses são os dois valores, né, x e y, que satisfazem as duas equações, tá? Então, e são únicos, tá, pessoal? São os únicos valores. Você não vai encontrar nenhuma outra dupla diferente de 0 e 1 que faça essas duas equações serem verdadeiras ao mesmo tempo. Belezinha? Então, vamos agora usar o Teorema de Cramer num sistema 3×3, tá? E para isso, o procedimento é exatamente o mesmo. Vamos montar aqui o nosso D, nesse caso, né? É quem multiplica o x, quem multiplica o y e quem multiplica o z. Então, vamos aqui, ó, aqui eu tenho 1x, né? Então, aqui é 1, tá? 1x, então aqui é 1, 2 e 3, tá? Esses são os que multiplicam o x. Aqui no y, ó, menos 3, aqui é menos 1 e menos 2. Menos 3, menos 1 e menos 2. E aqui no z é 1, 2 e 2. Agora vamos montar o dx. dx, quem é que vai ser o nosso dx? É só eu observar aqui. Ó. Aqui são os que multiplicam x, aqui o y e aqui o z. Então, meu dx, eu vou tirar esses caras que multiplicam x e vou colocar o quê? Vou colocar esses aqui no lugar, ó, os resultados da nossa conta, tá bom? Então, vamos fazer exatamente isso. No lugar do x, eu vou colocar o menos 2, 1, 2. Menos 2, 1, 2. O restante da matriz fica exatamente igual. Menos 3, menos 1 e menos 2. E aqui 1, 2, 2. Tá? Aí vamos montar o dy. Vamos montar aqui, ó, o dy. Quem vai ser dy? Agora, ó, no lugar do y, é que eu vou tirar e vou colocar os resultados, tá? As outras colunas do x e z ficam iguais. Então, aqui fica 1, 2, 3. Agora, no lugar do y, eu coloco os resultados menos 2, 1, 2. E o z permanece 1, 2, 2. Agora, eu vou montar o dz, né? Porque essa matriz ela também vai ter o dz. Então, vamos aqui, ó. X é a mesma coisa, Y é a mesma coisa, só quando chegar no lugar do Z que eu vou pôr os resultados, tá? Então aqui fica 1, 2, 3, menos 3, menos 1 e menos 2. E aqui no Z eu vou pôr
os resultados menos 2, 1, 2. Calculo o determinante de todas essas matrizes, tá? Repetindo as duas primeiras colunas, eu vou usar Sarri em todas para eu calcular os determinantes, tudo bem? Então, vou repetir aqui as duas primeiras colunas já em todas, tá? Ó, aqui é 1, 2, 3, menos 3, menos 1, menos 2, tá? Aqui, ó, menos 2, 1, 2. Aqui, menos 3, menos 1 e menos 2. Aqui, ó, repetindo a primeira coluna, 1, 2, 3, menos 2, 1, 2. Aqui também as duas primeiras, 1, 2, 3. Essa parte, né, pessoal, eu acredito que vocês já tenham entendido ela legal aí. Agora vamos multiplicar, tá? Multiplicar aqui, ó. 1 vezes menos 1 é menos 1, que vezes 2 é menos 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. E aqui, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. Tá? Multipliquei, ó, as 3 na diagonal principal. Aqui também, vou multiplicar já todas as diagonais principais, tá? Ó, menos 2 vezes menos 1, menos com menos fica mais, né? Fica 2. Aí o 2 vezes 2 fica 4. Então aqui fica mais 4. Aqui, menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 vezes 2 fica menos 12. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes menos 2, menos 2. E aqui, 1 vezes 1 é 1, que vezes 2 é 2. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 positivo. E aqui, 1 vezes menos 1 é menos 1. Vezes 2 fica menos 2. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 vezes 3 é menos 9. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Menos 4 vezes menos 2 vai ficar o quê? Mais 8. Agora na diagonal secundária, tá? Vou mudar a corzinha aqui, ó. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes 2 é menos 12. Só que eu vou inverter, né? Então fica mais 12. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes menos 2... Não, 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Como eu vou inverter, fica mais 4. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Como eu vou inverter, fica mais 3. Tá? Aqui, mesma coisa. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6, fica mais 6. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Como eu tenho que inverter, fica menos 8. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 2 daria menos 2. Invertendo, fica mais 2. Tá? Lembrando, né, pessoal? Como eu estou multiplicando, o que eu estou fazendo é regrinha de sinal. Tá bom? Faço sempre a regrinha de sinal. Tá? Aqui, ó. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Então, fica 8 positivo. Aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4 positivo, fica negativo. 1 vezes 1 é 1. Vezes 3, 3. 3 positivo fica negativo, invertendo o sinal, né, nesse sentido da diagonal secundária. Tá? Aqui, menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 vezes 2 é menos 12. Invertendo, fica mais 12. 1 vezes 1 é 1, que vezes 2 vezes menos 2 é menos 2, invertendo fica mais 2. Menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo, que vezes 3 é 6 positivo, invertendo fica menos 6. Agora eu vou fazer essa conta que aparece aqui embaixo, tá? Lembrando, né, que aqui é mais 2, tá? Vou fazer essa conta que aparece aqui embaixo. Então vamos ver quanto é que dá isso, tá? Pessoal, a ordem que você faz a conta aqui
ela não importa muito, tá? Você pode fazer aqui, ó, 3 mais 4, 7, 7 mais 12, 19, né? 19 menos 2 dá 17, 17 menos 18 dá menos 1, e menos 1 menos 4 fica menos 5, tá? Então eu já sei que dá menos 5. Algumas coisas que é interessante quando a gente consegue perceber, né? Se a gente consegue perceber, a gente facilita um pouco. Por exemplo, ó, aqui eu estou vendo que menos 4 com mais 4 ó, vai dar 0. Tá vendo? Ó, eu já percebi isso, então isso facilita um bocado a minha vida. Tá? Ó, aqui, ó, 3 com 12 dá 15, 15 com menos 18 dá menos 3. E esse menos 3 com menos 2 dá menos 5. Então aqui está dando menos 5, certo? Agora vamos ver este próximo aqui. Ó. Já vejo que ó, 2 positivo menos 2 cancela, certo? Então isso aqui já é uma coisa facinho de ver. Aí eu vou fazer a conta com o restante. Ó. Aqui, ó, menos 8 com 6 dá menos 2. Né? Se eu devo 8 e pago 6, eu fico devendo 2. Menos 2. Aí eu estou devendo 2, eu vou lá e pago 4. Né? Então eu vou receber 2 de troco, né? Troco é positivo, então é 2. Só que aqui eu tenho 2 e estou devendo 12. Né? Se eu usar esse 2 para pagar 12, eu vou ficar devendo o quê? Eu vou ficar devendo 10. Então esse aqui está dando o quê? Ó? Menos 10. Vamos aqui ao nosso próximo. Aqui, ó. Aqui também está acontecendo. Ó. Menos 4 com mais 4 eu já posso cancelar. Certo? Já facilita a minha vida. Ó. Aqui, ó, nesses dois eu tenho 10, né? 8 mais 2 é 10. Só que esse 10 eu estou devendo 2 aqui, correto? Então, se eu devo 2 e pago 10, eu fico devendo, devo 12 e pago 10, eu fico devendo 2. Então, aqui eu tenho menos 2 aqui, com menos 3 aqui, ou seja, uma dívida de 2 com uma dívida de 3. Então, isso aqui também está dando menos 5. Próximo aqui, olha aqui, ó, menos 2 com mais 2 já dá 0, né? Se devo 2, pago 2, zerei a dívida. Aqui, ó, menos 9 com 8 fica menos 1, né? Menos 1. E esse menos 1, essa dívida de 1 com essa dívida de 6, fica menos 7. Então eu devo 7. Só que aqui eu estou devendo 7 e tenho 12 para pagar. Então eu vou receber 5 de troco. Troco é positivo. Então esse aqui está dando 5 positivo. E aí como é que eu acho agora, né, o x, o y e o z, que é o meu objetivo? Né? Aí eu vou usar o teorema mesmo, né, o teorema de Cramer, que ele diz o quê? Ele diz que o x vai ser quem? O dx dividido pelo d. Quem é o dx? Menos 10. Dividido pelo d, que é menos 5. Então, menos 10 dividido por menos 5 vai dar 2, porque menos com menos é mais. Ó, já achei o valor do x, que é 2. E quem é o y, né? Vamos colocar aqui, ó, o y é o dy dividido pelo d. Quem é o dy? Vamos olhar, ó. Calculamos ele aqui, ó, dá menos 5. Dividido pelo d. Quem é o d? Menos 5 também. Menos 5 dividido por menos 5 é 1. Ó, achamos o y é igual a 1. E por fim, o z, que é a nossa última incógnita, que pelo teorema de Cramer é o dz também dividido pelo d. Quem é o nosso dz? 5. Dividido pelo d, que é menos 5, isso aqui vai dar o quê? Menos 1. Pronto, pessoal. Resolvi o sistema linear utilizando o quê? O teorema de Cramer. Tá bom? Então, tranquilinho aí. Eu espero essa ideia. Observe, pessoal. Tem uma diferença entre trabalhoso e difícil. O teorema de Cramer ele não é difícil. Ele é trabalhoso. Porque você precisa ter muita atenção quando multiplica aqui, ó, aos sinais, né? Ele é um método que dá trabalho, tá? Mas isso não significa que ele seja um método difícil, tá bom? Se você tiver bastante atenção, você não vai ter muito problema para resolver
as suas contas com ele, belezinha? Vamos ver aqui a nossa próxima telinha. Aqui, pessoal, a gente vai resolver o sistema, só que usando um método diferente, conhecido como escalonamento, tá? Como é que é esse método do escalonamento? A primeira coisa que a gente faz é montar a matriz completa do nosso sistema. O que é a matriz completa? É pegar todos os números aqui, ó, todos os coeficientes, tá? Então, vou montar aqui para vocês verem como é que a gente faz isso. Aqui, ó. Quem multiplica x? Ó? 1, 2, 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Quem multiplica y? Menos 3, menos 1, menos 2. Menos 3, menos 1, menos 2. Quem multiplica z? 1, 2, 2. 1, 2, 2. E quem são os termos independentes, né? Os resultados, menos 2, 1, 2. Menos 2, 1, 2. Eu quero, o escalonamento, ele faz o quê, né? Ele zera 3 posições da nossa matriz. Que posições são essas que serão zeradas? São essas aqui, ó. Essa posição e essa posição. Tá? Essas são as 3 posições que nós precisamos transformar em zero. Como é que nós fazemos para transformar essas posições em zero? Nós vamos fazer algumas operações entre as linhas aqui que não alteram o valor, né, do nosso sistema, não mexem com a resposta final, tá? Mas que são muito importantes para a gente conseguir chegar à solução do sistema. Detalhe, para zerar os elementos da primeira coluna, que são esses dois, eu vou usar esse número que está aqui, essa posição exatamente acima. Tá? Então, para zerar essas duas posições, eu uso essa posição aqui acima. E quando eu for zerar essa posição, eu vou usar essa posição aqui acima. Tá? Então, né, vamos deixar isso claro. Para zerar essas duas posições, eu uso esse aqui. E para zerar essa posição, eu uso essa posição aqui. Tudo bem? Tranquilinho. Então, vamos começar com as nossas contas. Pessoal, a melhor maneira para eu começar o escalonamento. Vamos lá. Olhem para esse cara que você quer zerar. Se ele é 2, você concorda comigo que se eu tivesse um menos 2, eu conseguiria somar e zerar ele? Então é isso que eu preciso buscar. E como é que eu busco esse menos 2? Eu tenho que procurar multiplicar esse cara aqui, ó, que é o que eu vou usar para zerar esse e esse. Então, se eu multiplicar o 1 por menos 2, e aí eu somar com esse, opa, eu vou conseguir zerar. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Só que como eu não posso multiplicar só um elemento da linha, eu tenho que multiplicar todos, então eu vou colocar aqui, ó, multiplicar todos os elementos dessa linha por menos 2, tá? E o resultado eu vou somar com essa linha, beleza? Ótimo, já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Vou multiplicar essa linha por menos 2 e o resultado eu vou somar com essa, tá? E aqui, para zerar o 3, eu não preciso do menos 3. Para zerar esse 3, eu precisaria do menos 3. Por quanto que eu multiplico esse 1 para achar o menos 3? Por menos 3, né? 1 vezes menos 3 é o próprio menos 3. Então, eu vou multiplicar esse cara por menos 3 e somar com esse. Porque esse cara vezes menos 3 é menos 3, que com o 3 vai dar 0, que é o que eu quero, tá? De novo, não posso multiplicar só um elemento da linha, eu tenho que multiplicar todos. Então, eu venho aqui e vou colocar a segunda conta que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa linha por menos 3 e dessa vez eu vou somar com essa daqui, ó. Tá? Então, vamos fazer isso, né? Que a prática ajuda bastante a gente, ó. As únicas linhas que vão mudar são essas que estão recebendo setinha, tá vendo? Ó? Aqui não vai mudar, a primeira linha vai ficar igual. Então, só copio. 1, menos 3, 1 e menos 2. Agora essa já muda.
Eu vou multiplicar cada elemento por menos 2 e somar com o de baixo. Então, vamos lá. 1 vezes menos 2 é menos 2. Com 2, 0. Certo? Agora aqui, ó. Menos 3 vezes o menos 2, menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. 6 com menos 1, 6 menos 1 dá 5. Agora, próximo. Esse vezes menos 2 é menos 2. Com 2, 0. Esse aqui vezes menos 2 vai dar 4, né? Que menos com menos é mais. 4 com 1, 5. Ótimo. Agora, pronto, fiz a conta para a segunda linha. Agora eu vou fazer essa conta aqui, ó, multiplicar o amarelo, né? O menos 3. Vamos lá. E somar com a terceira, tá? Esse aqui vezes menos 3 é menos 3, certo? Menos 3 com 3, 0. Esse aqui vezes menos 3 é 9, né? Menos com menos fica mais. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Agora esse aqui, ó. Esse aqui vezes menos 3 é menos 3. Menos 3 com 2, ou seja, ó, devo 3 e pago só 2, fico devendo 1. E por fim, esse aqui vezes menos 3 é 6. E 6 com 2 é 8. Tá vendo? Ó? Já consegui parte do meu objetivo. Que parte? Ó? Zerei essa posição e essa posição. O que eu vou fazer agora? Vou zerar essa posição aqui onde está o 7 nesse passo. E como é que eu vou fazer para zerar? Eu preciso, para zerar o 7, eu preciso do menos 7, certo? Só que olha qual é o problema que a gente tem agora. Poxa, eu não consigo um número que eu vou multiplicar, né? Lembra que eu uso essa posição aqui do 5? Que número que eu multiplico 5 para achar o menos 7? Olha só. O número que eu multiplico 5 para achar o menos 7 é esse aqui, ó. Menos 7 quintos. Isso aqui, se eu fizer essa multiplicação, né? Aqui é o 1, aqui em cima dá 35 negativo, e aqui embaixo vai dar 5, certo? E aí 35 dividido por 5 é 7, né? Como é menos com mais, fica menos 7. Beleza? Então, esse seria o jeito. Só que, observa, eu estou multiplicando por uma fração. Já pensou multiplicar toda a linha por uma fração e somar com a de baixo? Então, pessoal, a maneira mais legal de você se livrar, né? Você não precisar usar a fração é a seguinte. Vamos apagar aqui e eu já mostro para vocês. A maneira de não precisar é você tornando esse 7 um múltiplo de 5. Como é que eu faço para transformar o 7 num múltiplo de 5? Eu vou pegar toda essa linha, antes de eu querer zerar o 7, eu multiplico toda essa linha por 5. Por quê? Porque aí tudo isso aqui vai virar um múltiplo de 5. E a minha matriz, ela vai ficar assim, ó. Como ela vai ficar? Ó? Aqui não vai mudar nada. 1, menos 3, 1 e menos 2. Aqui vai ficar 0, também não vai mudar nada. 5, 0, 5. E essa aqui vai ficar toda multiplicada por 5. 5 vezes 0 continua 0. 5 vezes 7, 35. 5 vezes menos 1, menos 5. E 5 vezes 8, 40. E aí, o que eu faço? Agora sim, né, pessoal? Eu preciso, para zerar essa posição, né, do menos 35. Na tabuada do 5, 35 aparece. É ele vezes 7. E aí eu vou fazer o que nós já fizemos anteriormente. Vou pegar essa linha toda, multiplicar ela por menos 7. Por que por menos 7? Porque 5 vezes menos 7 dá o menos 35, que é o que eu preciso para zerar essa posição. Tá? Então, vou multiplicar por menos 7 e somar os resultados. Jogar os resultados aqui na terceira linha. Então, vamos ver como é que vai ficar agora a nossa matriz. Primeira linha igual, 1, menos 3, 1 e menos 2. Segunda linha também não está recebendo setinha, então não vai mudar nada. 0, 5, 0, 5. Tá? E agora eu vou ver como é que vai ficar a terceira linha. Vamos lá.
Isso aqui tudo vezes menos 7 somado com a de baixo. Quanto é que é 0 vezes menos 7? É 0, que com mais 0 continua sendo 0. Quanto é que é menos 7 vezes 5? É menos 35. Menos 35 com mais 35, 0. Quanto é que é 0 vezes menos 7? 0. Que com menos 5 continua menos 5. Quanto é que é 5 vezes o menos 7? É menos 35. Ou seja, devo 35. Aí o 40 é positivo, vou lá, pago o 40, fica 5. Pronto, pessoal. Aqui está escalonado. E aí, pessoal, quando a gente chega nesse ponto, a gente já tem o nosso escalonamento completo, né? 0, 0, 0. Zerei as 3 posições que era o objetivo. E aí, o que eu faço agora? Agora, eu vou me lembrar que essa daqui é a coluna do x, essa é a coluna do y e essa daqui é a coluna do z. E aqui, né, são os nossos resultados. E aí eu posso escrever aqui, ó, de baixo para cima, eu posso escrever as seguintes equações, ó. Menos 5z, tá vendo aqui a coluna do z, né? Ó. Menos 5z igual a resultado, né? Como aqui é o resultado, igual a 5. Logo, o z ele é igual a 5. O menos 5 passa dividindo. Z é igual a menos 1, que é 5 dividido por menos 5. Nessa outra coluna aqui, nós temos o quê? Nós temos 5y mais 0z, então não preciso nem colocar, né? Não tem nenhum z aqui, também não tem x, igual a 5. Então o y ele será 5 dividido por 5, o y será igual a 1. E por fim, vamos ao x. Aqui, ó, né, ó, na primeira linha agora, eu tenho 1x menos 3y mais 1z igual a menos 2. Certo? E o z e o y eu já conheço. Ó. O z é menos 1. Então aqui eu posso pôr menos 1, né, no lugar do z. Menos 3 vezes o y. Menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3. E aqui fica o x, tudo isso igual a menos 2. Então o x ele será igual a quem? Menos 2. Isso aqui, ó, não dá menos 4? Que é menos 3 com menos 1? Menos 4, né? Passo esse menos 4 para lá, fica mais 4. Ou seja, o x é igual a menos 2 mais 4, 2. E com isso, finalizamos a resolução do sistema. Encontramos os 3 valores desconhecidos, x2, y1 e z menos 1. Se você colocar esses valores aqui, ó, substituir o x, o y, o z, você vai ver que essa primeira conta dá menos 2, essa segunda conta dá 1 e essa terceira conta dá 2. Tá? E essa é a solução única para esse nosso sistema linear aí. Belezinha? Ok. Vamos à nossa próxima tela. Mais um sistema linear, também vou resolver ele por escalonamento, tá? Para vocês irem se apropriando aí dessa técnica de resolução de sistemas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou montar a nossa matriz, né? A nossa matriz completa. Então aqui vai ficar, ó, menos 1, né? Ó, que é o x, tá vendo? Ó? Menos 1x, menos 1x e 3. O y, 1, 2 e menos 1, 1, 2 e menos 1. E o z, menos 1, 3, 1. Menos 1, 3, 1. E os resultados, né? 4, menos 3 e menos 6. Vamos escalonar
esse sistema aí. Lembrando, né, eu quero zerar essa posição e essa posição, tá bom? Então, para zerar essas duas posições, eu vou usar esse cara. E para zerar essa posição, eu vou usar essa posição aqui. Então, tudo bem. Vamos lá. Que número que eu preciso para zerar o menos 1? Eu preciso do oposto dele, do 1, não é isso? Por quanto que eu vou multiplicar esse cara aqui, ó? Por quanto que eu multiplico esse cara para eu achar o 1 que eu preciso? Eu tenho que multiplicar ele por menos 1, né? Porque menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, e aí eu tenho 1, que é o que eu preciso. Então, eu vou multiplicar toda essa linha por 1 e vou somar o resultado, vou juntar, né, o resultado com essa daqui. E aqui, ó, eu tenho 3. Que número eu preciso para zerar o 3? Eu preciso do menos 3, não é? Eu tenho menos 1 aqui. Por quanto que eu multiplico menos 1 para zerar esse 3? Ué, se eu preciso do menos 3, basta eu multiplicar essa linha por 3, né, pessoal? Porque menos 1 vezes 3 dá menos 3. Quando eu juntar com esse 3 vai dar 0, que é o meu objetivo. Então eu multiplico por 3 e somo junto, não é, com essa daqui. A minha matriz ela vai ficar da seguinte maneira. A primeira linha não muda nada, que só vai mudar essas linhas que estão recebendo aqui setinha, né? Então ela continua, ó, menos 1, 1, menos 1 e 4. A segunda linha vai receber essa vezes 1 somada com a de baixo. Então, tudo bem. Vezes menos 1, né, pessoal? Posso esquecer que aqui ó, é negativo, tá? Ó. Vezes menos 1, né? Porque menos 1 vezes menos 1 dá 1. E aí, quando eu juntar com menos 1, que é o oposto, né? Eu consigo o 0 que eu quero. Então, vamos lá. Isso aqui vezes menos 1 dá 1. Menos 1, 0. Isso aqui vezes menos 1 dá menos 1. Com 2 fica 1, né? Ó, deu menos 1, ou seja, eu devo 1 e pago 2, que o 2 é positivo. Vou receber 1 de troco, troco é positivo. Agora, esse menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 de novo. Com 3, 4. E esse 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 com menos 3, devo 4, devo 3, eu devo 7. Agora vamos fazer, né, a terceira linha. Multiplicar essa por 3 e juntar com a terceira linha. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Menos 3 com 3, 0. Esse aqui vezes 3 é 3. 3 menos 1, 2. Esse aqui vezes 3 é menos 3. Menos 3, ou seja, eu devo 3. 1 positivo e pago 1, eu fico devendo 2. Esse aqui vezes 3 é 12. 12 com menos 6, 6. Tá aí. Agora, nós queremos zerar. Que posição que nós vamos zerar agora? Agora nós vamos zerar essa posição. E para zerar essa posição, eu uso quem? Eu uso essa posição aqui onde está o 1. E aí eu volto a fazer a mesmíssima pergunta. Que número que eu preciso para zerar o 2? Eu preciso do oposto dele, que é o menos 2. Aí tá. Por quanto que eu multiplico esse 1 para eu achar o menos 2? Multiplico por menos 2, porque menos 2 vezes 1 é menos 2, juntando com 2 dá 0. Então, eu vou multiplicar essa linha por menos 2 e vou juntá-la com essa daqui, tá certo? E vamos ver como é que a nossa matriz vai finalmente ficar. Vamos lá. A primeira linha não vai mudar. Menos 1, 1, menos 1 e 4. A segunda linha também não vai mudar. Eu já zerei quem eu tinha que zerar nela. 0, 1, 4 e menos 7. E agora a terceira linha que vai mudar, né? Vamos multiplicar essa daqui por menos 2 e juntar com ela. Vamos lá. 0 vezes menos 2 é 0. Com mais 0, 0 mesmo.
1 vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 8 com menos 2 é menos 10. E por fim, menos 2 vezes o menos 7, menos com menos é mais, né? Vai dar 14. 14 com 6, 20. Pronto, pessoal. Meu escalonamento ele está feito. Eu zerei as 3 posições para eu ter o meu sistema escalonado. Agora, é exatamente a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Eu venho aqui na terceira linha. Né? Primeiro, eu me lembro, né? Aqui é a coluna do x, aqui é a do y, aqui é a do z e aqui é dos meus resultados, que estão depois do sinal de igual. Então, vamos aqui. O que eu tenho aqui? Menos 10 na coluna do z. Então, eu tenho menos 10z igual a quanto? 20. Logo, o z ele vai ser 20 dividido por menos 10. Então, z será igual a menos 2, né? 20 dividido por 10 é 2, só que sinais diferentes, fica negativo na divisão. Ótimo, vou subir um andar aí. Vou para essa linha do meio. E na linha do meio está dizendo o quê? Que eu tenho 1y, então aqui 1y, mais 4z, mais 4z, igual a menos 7. Então, eu preciso saber quanto é 4z. Concorda que eu tenho z aqui que é menos 2? Se eu quiser 4 vezes o menos 2, eu tenho quanto? Menos 8. Então, esse aqui é o 4z. Então, aqui eu posso escrever y menos 8 igual a 7. Então, o y ele vai ser quem? 7. O 8 passa para lá, mais 8. Então, o y será quem? 15. Certo? E, por fim, a primeira linha, né? Não vou pôr aqui não, porque não tem espaço, tá? Vou colocar aqui, a primeira linha. Ela diz pra gente o quê? Menos x mais y, tá vendo? Menos um x, aqui é positivo, mais um y, menos o z é igual a 4, né? Então, aqui é só eu colocar, menos o x mais o y. Então, é mais 15, né? Que é o valor do y, menos o z. Menos o z, pessoal, fica o oposto do z, né? O menos ele pode ser lido como o oposto do número z. O oposto de menos 2 é 2 positivo. Então, mais 2 igual a 4. Então, aqui nós ficamos com menos x, que será igual a 4. 15 mais 2 não é 17? Esse 17 positivo passa para depois do igual, menos 17. Então, o menos x será igual a 4 menos 17 vai dar quanto? Menos 13, não é? Porque se eu tenho 4 e devo 17, eu vou pagar o que eu devo, mas ainda vou ficar devendo 13, menos 13. Quando os dois sinais aqui são negativos, basta você fazer a regrinha de sinal, correto? E aí a regrinha de sinal vai deixar claro para a gente que o x ele é igual, né? Saindo daqui, o x ele é igual a 13. Pronto, né? Resolvi mais um dos meus sistemas lineares. Descobri o valor do x, 13, o valor do y, 15 e o valor do z, menos 2. Tá legal? Então, mais um exercício resolvido por escalonamento. Tá legal? Vamos ao próximo. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com classificação de sistema. Esses sistemas que a gente resolveu até agora, nós chamamos eles de SPD. O que é isso? É sistema possível determinado. O que é um sistema possível determinado? É um sistema que ele tem solução única. Solução única. Ou seja, nós encontramos lá a única solução, né? O único
qual é o objetivo? Qual é a solução de um sistema? Não é achar 3 números nesse caso aqui? É achar 3 números, não é? Então, eu achei os 3 números. E esses 3 números são a única solução do meu sistema, tá? Então, esse é um sistema possível determinado. Esse que está aqui, ele é um outro tipo de sistema. E nós já vamos ver que tipo de sistema ele é, tá bom? Vamos seguir a resolução dele através de escalonamento, tá? E aí a gente vai ver como é que isso vai funcionar. Então vamos aqui. Vamos montar a nossa matriz aqui, ó. 2, ó, o x, né? Ó, 2, 1, 3, 2, 1, 3, y, menos 2, 1 e menos 1, z, 1, menos 3 e menos 2, e os resultados, né? 0, 1, 3. Aqui, ó. Beleza? Pessoal, olha só. A gente tem que zerar essas 3 posições. Para ficar mais fácil, eu aconselho vocês a sempre manter o primeiro número na parte de cima, né? Ó. Observa que se eu deixar assim, quando eu for zerar o 1, eu vou ter que multiplicar o 2 por 1 meio. Tá? Ou então vou ter que multiplicar aqui por 2 para fazer ele ser um múltiplo. Enfim, vai dar um trabalho. Eu posso trocar as linhas da minha matriz. Por exemplo, ó, eu aqui vou trocar essa linha com essa, a segunda linha com a primeira. E olha como é que ele vai ficar. 1, 1, menos 3 e 1. E aí eu vou trocar, a primeira passa aqui para a segunda. E a terceira continua igualzinha. Pronto, troquei. Por que eu fiz essa troca? Porque se eu quero zerar essa posição e essa, fica mais fácil eu multiplicar o 1 para achar o 2 do que aqui, ó, multiplicar o 2 para achar o 1. Tá? É para evitar trabalhar com fração mesmo. Claro, se você trabalhar com fração vai dar certo, vai dar a mesma coisa. Mas como a fração ela costuma ser uma dificuldade, a gente ajeita, né, para fugir dela quando possível for, tá bom? E aí vamos proceder aqui, ó. Eu quero zerar o 2, eu preciso do menos 2. Quanto que eu multiplico 1 para achar o menos 2 que eu preciso? Eu multiplico ele por menos 2. Porque 1 vezes menos 2 é menos 2. Quando eu juntar com 2 vai dar 0, onde eu quero, tá? Então eu multiplico por menos 2 e junto com essa. Depois eu vou precisar do menos 3. E aí o 1 eu multiplico pelo menos 3 e junto com a terceira linha, que é onde eu quero zerar. Tá bom? Como é que a nossa matriz vai ficar? Vou pôr aqui os resultados. Ó. Primeira linha igual, 1, 1, menos 3 e 1. Segunda linha, eu já multiplico aqui ó, por menos 2. Né? Vou multiplicar a primeira por menos 2 e vou juntar com a segunda, substituindo aqui os resultados. Tá? Ó. Vezes menos 2 aqui é menos 2, com 2, 0. Vezes menos 2 é menos 2, com menos 2, ou seja, devo 2 e devo 2, menos 4. Vou ficar devendo 4. Esse aqui vezes menos 2 é 6. Né? Menos com menos é mais. 6. 6 com 1, 7. Esse aqui vezes menos 2 é menos 2. Com 0, menos 2. Pronto. Agora eu vou fazer a conta aqui, né? Multiplicando por menos 3 com a terceira linha agora, tá bom? Então vamos lá. Vezes menos 3 é menos 3, né? Esse 1 vezes menos 3 é menos 3, que com o 3 dá 0. Esse 1 vezes menos 3 é menos 3, que com menos 1 fica menos 4. Esse menos 3 vezes menos 3 dá mais 9 menos 2 vai ficar 7. E por fim, esse aqui vezes menos 3 é menos 3, que com 3 vai dar 0. Pronto, olha aí. Agora, zerei essas posições, agora eu quero zerar essa posição aqui. Ó. E para zerar essa posição, eu vou usar esse cara aqui, ó, essa posição que zera essa, tá bom? E aí, eu preciso, para zerar o menos 4, eu preciso do 4.
Por quanto que eu posso multiplicar o menos 4 para eu achar o 4? É só multiplicar por menos 1, concorda? Se eu multiplicar isso daqui por menos 1, ó, eu vou achar o 4 que eu preciso para zerar esse. Então é isso que eu vou fazer. Vou multiplicar essa linha por menos 1 e juntar ela com essa daqui. Tudo bem? E aí como é que a nossa matriz fica? Vamos lá. Ó. Primeira linha não vai mudar. 1, 1. Menos 3, 1. Segunda linha também não. 0, menos 4, 7 e menos 2. E agora a terceira linha vai mudar. Eu vou multiplicar toda essa por menos 1 e somar com ela. Então vamos lá. 0 vezes menos 1 é 0. Com mais 0, 0. Menos 4 vezes menos 1, menos com menos, mais 4. Mais 4, ou seja, eu tenho 4. Tiro o 4, fica 0. Olha, zerei a posição que eu queria. Agora aqui, ó, 7 vezes menos 1 é menos 7. Menos 7 com 7 também dá 0. E aqui, ó, menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo, né? 2 positivo com 0 é 2. E aí o meu sistema está escalonado. As posições que eu quero zerar, que são essas 3 aqui, ó, elas estão zeradas. Quando eu volto, né, pessoal? Quando eu me lembro que aqui é a coluna do x, aqui do y, aqui do z, e eu volto para o meu sistema, olha o que vai acontecer aqui agora. Olha só. Aqui, ó, eu vou ter 0z, né, ó, nenhum z, ou seja, 0z igual a 2. Só que não importa qual seja o número z, né? Se eu estou multiplicando por 0, isso daqui, ó, é 0, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é 0. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Em matemática, eu encontrei que o 0 é igual a 2. Pessoal, isso aqui em matemática é o que nós chamamos de impossível. Ou seja, não é possível isso em matemática. E essa é a classificação desse sistema aqui. Ele é um sistema impossível. Sistema impossível. Por que impossível? Porque não existe solução. Não existem 3 números x, y e z que vão satisfazer essas 3 igualdades aqui ao mesmo tempo, tá? Então, não adianta você procurar, você nunca vai encontrar esses 3 números que façam essa conta dar 0, essa conta dar 1 e essa conta dar 3 simultaneamente. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira ideia, né, de classificação de sistema. Relembrando, nós temos um sistema possível determinado, que são aqueles que a gente resolve e encontra a solução normalmente, tá? E agora nós acabamos de ver um sistema impossível, porque quando a gente vai resolver ele, a gente chega numa coisa que é matematicamente impossível. 0 jamais será igual a 2. Tudo bem? Então, primeiro sistema aí, primeira classificação de sistemas para gente. Então vamos à nossa próxima telinha aqui, ó. Vamos resolver agora este sistema, tá? Então vamos montar a nossa matriz. Então aqui, vou montar aqui, ó, 1, 2, 2, né? Ó, 1, 2, 2. Aqui 1, 3, 1. Aqui 1, 3, 1. Aqui menos 3, menos 1 e menos 11. Menos 3, menos 1 e menos 11. E os resultados 1, 4 e 0. Opa. Vamos aqui. Mesma coisa, né, pessoal? Eu acho até a parte positiva de eu repetir esse procedimento muitas vezes é que ele vai ficando mais fixo na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá. Para eu zerar essas duas posições aqui, eu vou usar esse cara, tá? Então, eu tenho que me perguntar que número que eu preciso para zerar o 2? Eu preciso do menos 2, tá? Então, por quanto que eu multiplico esse 1 para eu achar o menos 2? Eu multiplico pelo próprio menos 2.
Então, menos 2, eu vou multiplicar e vou somar com essa linha de baixo. Tá bom? E aqui ó, acontece a mesma coisa. Eu tenho 2, então eu vou precisar do menos 2 também. Então, eu vou pegar essa linha, né? Vou multiplicar ela também por menos 2 e somar com a terceira linha. Beleza? E aí a nossa matriz ela vai ficar da seguinte maneira. Vou colocar aqui. Ó. Vamos lá. A primeira linha, né? Ela nunca muda, a menos que eu queira fazer alguma troca de linhas, né? Enfim, alguma operação que me beneficie. Vamos lá. Vamos multiplicar aqui por menos 2. Ó. 1 vezes menos 2 é menos 2. Com 2, ou seja, se eu devo 2 e pago 2, 0. Agora aqui, esse vezes menos 2 é menos 2. Com 3, 1. Se eu devo 2, né, e pago 3, 1 de troco. Esse aqui vezes menos 2 é 6. Menos com menos fica mais, né? 6 menos 1, 5. Esse aqui vezes menos 2 é menos 2, ou seja, eu devo 2, pago 4, 2 de troco positivo. Agora vamos aqui a conta azul, né, que vai modificar a terceira linha. Então vamos lá. Também é multiplicando por menos 2, né, porque os números são iguais. Então aqui, ó, vezes menos 2 é menos 2, que com 2 dá 0. Agora na terceira linha, tá? Vezes menos 2 é menos 2, que com 1 é menos 1. Agora esse aqui, ó, menos 3 vezes menos 2 é 6. 6 menos 11 é menos 5. E por fim, esse aqui vezes menos 2 é menos 2, que com 0 é menos 2. Ótimo, ó, zerei duas posições. Agora eu vou zerar essa posição que está aqui. Ó. Vou zerar esse cara. Para zerar esse cara, eu uso essa posição, onde está o 1. E aí, para zerar o menos 1, eu preciso do 1. Né? Se a gente lembrar do Teorema de Jacobi, eu sei que eu posso somar duas linhas sem alterar o resultado. Então, aqui basta eu somar duas linhas. Isso seria, né, pessoal? Como eu preciso do 1, seria isso daqui. Ó. Eu multiplico por 1 e somo nessa, né? Ó. Ou seja, não muda nada, né? Multiplicar por 1 não muda nada. Eu vou somar as duas linhas. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece com a nossa matriz. Ó. Primeira linha igual, 1, 1, menos 3 e 1. Segunda linha igual, 0, 1, 5 e 2. E a terceira linha, a gente vai fazer a conta aqui para ver o que vai acontecer. Isso aqui vezes 1 ó, é 0. Com mais 0, 0. Isso aqui vezes 1 é 1. Com menos 1, 0. Isso aqui vezes 1 é 5. Com menos 5, opa, também deu 0. Isso aqui vezes 1 é 2. Com menos 2, opa, também deu 0. Olha o que aconteceu agora. Lembrando, né? Se eu for voltar, né, no meu sistema, o que eu vou ter aqui, né, pessoal? Eu vou ter que, lembrando aqui, ó, x, sempre lembrando isso, né? X, y, z. O que eu terei aqui é 0z, olha só, 0z igual a 0. Quando é que isso vai acontecer, pessoal? Para quais valores de z isso ocorre? Vocês conseguem me dizer que valores de z ocorre isso aqui, essa igualdade é verdadeira? Para qualquer um, né, pessoal? Tem infinitos, ó. Se o z for 1, 1 vezes 0 é igual a 0. Se o z for 2, 2 vezes 0 é igual a 0. Se o z for 3, 3 vezes 0 é igual a 0. Se o z for meio, meio vezes 0 é igual a 0. E assim por diante, eu tenho infinitos valores aqui. E esse sistema, que ele admite infinitas soluções, pessoal, nós chamamos ele de sistema indeterminado. Sistema indeterminado. Por quê? Porque ele admite infinitas soluções, certo? E a gente pode escrever, né? A gente consegue escrever essas soluções, tá bom? Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ver se
eu consigo ser claro. Vamos olhar aqui, ó, essa equação do meio. Essa equação do meio está dizendo o que para a gente? Está dizendo que 1y, tá? Só pegar uma outra cor aqui. Ela está dizendo que, nessa linha do meio, tá? 1y mais 5z, certo? Igual a 2. Beleza? Então, eu posso escrever o quê? Que o y ele é igual a 2 menos 5z. Tudo bem? Isso é o y. Nessa equação aqui, ó, né, na primeira linha, o que a primeira linha diz para a gente? Ela diz que, ó, 1x mais 1y menos 3z, certo? É igual a 1. E o y, eu sei que é isso aqui, né? Isso aqui é o y. Então, aqui no lugar do y, eu vou colocar essa expressão. E aí vai ficar assim, ó, x mais 2 menos 5z, tá? Ó, que é o y, menos 3z é igual a 1. Então, aqui fica que o x mais 2, ó, menos 5z, ou seja, eu devo 5z e devo 3z, então eu devo 8z, tá? 8z, que é igual a 1. Então, nosso x aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser 1. Concorda que eu vou passar esse 2 para o lado de lá negativo? Então, fica 1 menos 2, que é menos 1. E esse menos 8 eu passo para lá também negativo. Positivo, né? Porque ele é negativo antes do igual, vai ficar positivo. Mais 8z. Pessoal, eu já tenho aqui a solução, tá? Do meu sistema. E eu vou escrever essa solução aqui para vocês. Ó. Quem vai ser o meu x? O meu x vai ser menos 1 mais 8z. Quem vai ser o meu y? 2 menos 5z. E o meu z vai ser o próprio z. E assim eu consigo infinitas soluções, pessoal. Vamos supor, tá? Eu vou achar uma solução aqui só para a gente ver como funciona, tá? Vamos supor que o z valha 1. Então aqui, ó, o z vale 1. 1 aqui e 1 aqui. Como é que vai ficar isso? Você concorda que se o z valer 1 aqui fica 8 vezes 1, que é 8? E aí nós teríamos menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8 vai dar, vou colocar aqui a solução. Menos 1 mais 8 dá 7, né? E aqui, ó, se o z valer 1 aqui, 5 vezes 1 dá 5, aí fica 2 menos 5, não fica menos 3? Então aqui, ó, menos 3. E o z eu já chamei de 1. Essa é uma solução, tá? Como ele é um sistema indeterminado, eu poderia chutar agora, sei lá, z igual a 0. Vamos colocar o z igual a 0, que fica bem facinho. Aqui, ó. Vamos apagar esses aqui, só para fazer mais exemplos, tá? Eu vou chutando, pessoal, valores para o z e vou descobrindo quantas soluções eu quiser. Por isso que ele é um sistema indeterminado, né? Porque essa indeterminação em matemática, ela significa o quê? Que você tem infinitas soluções. Vamos fazer aí, ó, z igual a 0. Vou colocar 0 aqui e 0 aqui. Ó. Aqui vai ficar 8z é 8 vezes 0, que vai dar 0. Então, menos 1 com 0 é menos 1. Aqui, 5 vezes o z, que é 0. 5 vezes 0, 0. Aqui também está dando 0. E aí, 2 menos 0 é 2. Olha a solução que eu tenho agora. A solução que eu tenho agora é essa daqui. Ó. Menos 1 com 0 é menos 1. Esse é o x. 2 menos 0 é 2. E o z, próprio 0. E eu poderia ficar aqui chutando vários valores para o z e fazendo essas contas e descobrindo os outros dois. Todas essas soluções aqui, ó, lembrando, né, é uma terna ordenada, tá? Ó. O primeiro elemento é o x, o segundo é y e o terceiro é z, tá? Isso é uma terna.
Isso aqui, se você colocar aqui, ó, no x, y, z, vai dar certinho essas contas. E esse aqui também, o 7 menos 3 e 1 aqui, ó, 7 no x, menos 3 no y e 1 no z, vai fazer essa conta dar 1, essa dá 4 e essa dá 0. E se eu fosse chutando outros valores para o z aqui, eu ia conseguindo, enfim, uma infinidade de soluções. Por isso que ele é um sistema indeterminado. Então são 3 os tipos de sistema, tá? Eu vou destacá-los aqui para vocês, ó. O sistema possível determinado, que é o que tem solução única, aquele que a gente resolve, acha x, y, z, o w, enfim, quantas letrinhas tiver, tá? O sistema impossível, que aí não existe solução, e o sistema indeterminado. Ele é possível, mas ele é indeterminado. Por isso, sistema possível indeterminado. Possível por quê? Porque ele tem solução. Indeterminado por quê? Porque ele vai ter infinitas soluções. Belezinha? Ótimo. Vamos ao nosso próximo exercício aqui. Aí, pessoal, esse exercício a gente vai discutir quais são as possibilidades para ele, né, de acordo com as suas soluções, a depender desse parâmetro A. Observa que aqui ele não colocou um número, né? Então, o que a gente vai ver basicamente nesse exercício? Para que valores de A ele é possível, ou para que valor de A ele é indeterminado, ou para que valor de A ele é impossível, tá? Então, a depender do valor de A, tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer da maneira que já estamos aí aprendendo. Vamos montar aqui a nossa matriz. Tá? Então vamos colocar aqui o quem multiplica x, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Quem multiplica y, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quem multiplica z, 1, 3, 4, 1, 3, 4. E os nossos termos independentes. No caso, 3, 6 e a letrinha A. Então vamos lá. Vamos fazer o escalonamento, tá? Para zerar o 1, eu preciso do menos 1. Por quanto que eu multiplico esse 1 aqui, né? A posição que eu uso para zerar esse e esse é essa daqui. Por quanto que eu multiplico esse 1 para achar o menos 1 que eu preciso aqui? É só eu multiplicar ele por menos 1, né? Menos 1, e aí eu adiciono a essa linha, junto com ela, para poder zerar. Para zerar o 2, eu preciso do menos 2. Por quanto que eu multiplico esse 1 para eu achar o menos 2? É só eu multiplicar ele por menos 2, né? Então, vou multiplicar essa linha por menos 2. E aí eu vou juntar com essa daqui, tá? A nossa matriz ficará da seguinte maneira. Vamos colocar aqui a nossa matriz. A linha 1 não vai mudar, continua sendo 1, 1, 1 e 3. A linha 2 vai receber o quê? Vou multiplicar essa por menos 1 e somar com ela. Então aqui, ó, isso aqui vezes menos 1 é menos 1. Com 1, 0. Isso aqui vezes menos 1 é menos 1. Com 2, 1. Esse aqui vezes menos 1 é menos 1. 3 com menos 1, 2. Esse aqui vezes menos 1 é menos 3. 6 com menos 3, 3. Agora a continha aqui que está em azul, né? Vamos lá. Multiplicar por menos 2 e somar com a terceira linha. Isso aqui vezes menos 2 é menos 2. Menos 2 com 2, 0. Esse aqui vezes menos 2 é menos 2. Com 3, 1. Esse aqui vezes menos 2 é menos 2. Com o 4, 2. Esse aqui vezes menos 2 é menos 6. Com A fica menos 6 junto com A, mais A. Beleza? Agora eu quero zerar esta posição aqui, ó. E para zerar essa posição, eu vou usar
essa posição. Para zerar esse cara, eu preciso do menos 1. É só eu multiplicar o 1 por menos 1, né? Que aí eu acho o que eu preciso. Então, vamos fazer isso. Eu vou multiplicar agora essa linha por menos 1 e vou adicionar o resultado a essa daqui. Vou juntar com ela. E a nossa matriz ficará do seguinte jeito. Linha 1 continua a mesma. 1, 1, 1 e 3. A linha 2 também. 0, 1, 2 e 3. E a linha 3 vai ser o resultado da multiplicação, né? Por menos 1 adicionado com ela. Vamos lá. Esse aqui, ó, 0 vezes menos 1 é 0. Com 0 continua sendo 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. Com 1, 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. Com 2, 0. E aqui, o 3 vezes menos 1 é menos 3. Ó, menos 3 com menos 6 vai ficar o quê? Menos 9, né? Menos 9 mais A. Então, aqui fica menos 9 mais A. Certinho? E aí nós temos algumas análises a fazer. Aqui é 9, né? Ótimo. Aqui menos 9 mais A. Para quais valores de A esse sistema aceita ou não aceita, né, eventualmente, alguma solução? Se você observar, o que nós temos aqui, ó, né, se a gente relembrar, ó, coluna do x, coluna do y e coluna do z, o que nós temos aqui é a seguinte situação. 0z, né? Ou seja, 0 igual, aqui, ó, 0 igual a menos 9 mais A. Certo? Ou seja, para isso aqui ser igual a 0, o A teria que ser igual a quanto? O A teria que ser, esse 9 passa para cá, mais 9. Então, se o A for 9, pessoal, ó, se o A for 9, aqui vai ficar menos 9 mais 9, e isso aqui vai dar 0. Aí nós temos 0 igual a 0, que é uma indeterminação. Tá? Então, aí, se o A for 9, nós temos um sistema indeterminado. Tá? Então, a gente já conseguiu aí uma restrição para o A. Agora, o que acontece se o A for um número diferente de 9? Né? Ó, um número diferente de 9. Vamos supor que o A seja 1. Tá? Se o A for 1, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Se o A for qualquer número diferente de 9, né? Eu vou fazer só o teste para o 1. Tá? Se o A for 1, vai ficar assim, ó, 0 é igual a menos 9 mais 1. Só que aí nós vamos ficar com 0 igual a menos 8. E isso aqui em matemática é impossível. A que conclusão nós chegamos aqui? Que se o A for diferente do 9, tá? Então podemos escrever isso aqui, ó. Se o A for diferente do 9, nós vamos ter um sistema impossível. Certo? Ou seja, o A igual a 9 faz isso daqui dar 0, aí fica 0 igual a 0, tá? E aí a gente tem um sistema indeterminado, com infinitas soluções, certo? Se o A for diferente do 9, qualquer número que eu coloque diferente de 9 vai fazer isso daqui dar um número que é diferente de 0. E aí eu vou ter sempre um número diferente de 0 igual a 0, o que aponta uma impossibilidade, né, matemática. Tá? E aí o nosso sistema será impossível. Logo, como aqui a gente abarca tudo que é possível, né? Ou A é igual a 9 ou A é diferente do 9, tudo que é possível. Esse sistema jamais será um sistema possível e determinado, tá? Ele nunca será. Beleza?
Olha o que está aí, ó. No estacionamento há motos e carros, totalizando 23 veículos. Então eu sei que o total de veículos são 23 entre motos e carros. Legal. Se desconsiderando o step, ou seja, eu não estou considerando o step, eu estou contando só as rodas que estão no carro, né, na moto, enfim. Há 58 rodas, ou seja, então há um total de 58 rodas. Quantos são os carros e quantas são as motos? Então, pessoal, ele quer saber quantos carros e quantas motos nós temos nesse estacionamento. Eu vou representar aqui o desconhecido, né? Eu vou dizer aqui, ó, número de carros, tá? E o número de motos, que é o que eu não conheço. Em matemática, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente representa por uma letra. Eu vou representar por x e y. Então eu tenho x carros, y motos, tá? Uma informação que ele dá é que o total de veículos é 23. E isso já nos dá uma equaçãozinha, tá? Ó, eu sei que a quantidade de carros mais a quantidade de motos dá um total, esse número é igual a 23. Beleza? E ele dá outra informação, que há 58 rodas no total. Então, eu preciso de uma equação que me dê a quantidade de rodas. Vamos pensar aqui com o professor, tá? Vamos considerar aqui os carros, tá? Ó, vamos considerar aqui os carros. Pensa comigo. Se eu tiver a quantidade de carros, se eu tiver um carro, quantas rodas eu tenho? 1 vezes 4, concorda? Né? Se eu tenho um carro, eu estou vendo 1 vezes 4 rodas ali, que é desse carro. Se eu tiver 2 carros, eu estou vendo 2 vezes 4 rodas, não é? Um carro 4 rodas, outro carro 4 rodas, eu estou vendo 2 vezes 4 rodas. Se eu tiver 3 carros, eu estou vendo 3 vezes 4 rodas. Se eu tiver 5 carros, eu estou vendo 5 vezes 4 rodas. E assim por diante, ó. Um carro, 1 vezes 4 rodas, 2 carros, 2 vezes 4 rodas, 3 carros, 3 vezes 4 rodas, mas o que eu tenho é x carros. Então eu tenho x vezes 4 rodas, ou seja, x vezes 4 é 4x. Esse 4x, pessoal, ele representa a quantidade de rodas de carros, certo? Essa é a ideia aqui, que a gente consegue concluir a partir dessa tabelinha. Tudo bem? Agora vamos considerar as motos, tá? Considerar as motos. Vamos lá. Se eu tiver uma moto, eu tenho 1 vez 2 rodas. 2 motos, 2 vezes 2 rodas. 3 motos, 3 vezes 2 rodas. 4 motos, 4 vezes 2 rodas. 5 motos, 5 vezes 2 rodas. Só que eu tenho y motos. Então eu tenho y vezes 2 rodas. Ou seja, y vezes 2 é 2y. Observe o que eu fiz. Eu tenho agora a quantidade de rodas de carros e a quantidade de rodas de motos. E eu sei que a quantidade de rodas de carros mais a quantidade de rodas de moto dá um total de 58 rodas. Olha aí, pessoal. Essa linguagem aqui, ó, que é a linguagem matemática, né? Um sistema, é a forma que a matemática escreve todo esse texto aqui que a gente está vendo em português. Tá? Ó, todo esse texto em português, a matemática traduz para isso. E isso aqui a gente consegue resolver. A gente sabe como resolver um sistema. Tá? Eu vou resolver ele aqui. Ó, vamos relembrar aí o nosso Cramer. Tá? Nosso teorema de Cramer. Ó. O D vai ser quem? Vai ser quem multiplica x e y. 1, 4, 1, 2. O dx vai ser quem? No lugar do x eu coloco os resultados. 23, 58 e o resto fica igual, né? 1, 2. E o dy vai ser quem? O dy vai ser, no lugar do y agora, eu coloco os resultados. O x fica o mesmo. 1, 4
E os resultados 23 e 58 aqui. Fazendo as multiplicações, né, ó, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4 é 4. Para inverter, menos 4, tá? Aqui, ó, 1 vezes 58 é 58, invertendo fica menos 58. E 2 vezes 23 é 46, tá? Positivo, esse 2 também é positivo. Aqui, ó, 1 vezes 58, 58. 4 vezes o 23, né? Ó, 4 vezes 20, 80. E 4 vezes 3, 12. 80 com 12, 92. Positivo, invertendo fica negativo. Esse determinante, pessoal, está dando o quê? Ó? Menos 4 com 2 é menos 2, né? Esse determinante aqui, ó, tá dando quanto, né? Tá dando quanto é que é devo 58 e pago 46. Concorda que isso aqui tá dando 12? Negativo, né? Ó, vou continuar devendo 12. E aqui, né, ó, se eu devo 92 e o 58 deu positivo, né? Se eu devo 92 e pago 58, o resultado que eu tenho é uma dívida de 34. Certo? Agora, como é que eu acho o x, né? O meu x, ele é quem? Ele é o dx dividido pelo d. Quem é o dx? Menos 12. Quem é o d? Menos 2. Do menos 12 dividido por menos 2, então o nosso x ele é igual a 6, né? Menos com menos mais. E quem é o meu y? Meu y é o dy dividido pelo d. Quem é o dy? Menos 34. Quem é o d? Menos 2. Então, o y ele vai ser o quê? 17. O que significa isso? Significa, ó, quem eu chamei de y? O número de motos. Que nesse estacionamento você tem 17 motos e 6 carros. E você pode fazer a verificação. Se você vê, ó, 17 com 6 dá 23. Se você somar as rodas de 6 carros e 17 motos, você vai ver que dá exatamente 58 rodas. Tranquilinho? Então esse foi um exercício aí, né, como exemplo, né, para a gente entender aí algumas aplicações de sistemas. Tá legal? Então, pessoal, olha aí, ó. Agora nós temos um outro probleminha, né, ó. Felipe guardou suas várias, né, aqui tem o Szinho, né, várias moedas de 5, 10 e 25 centavos, cada uma de massa 2, 3 e 5 gramas respectivamente. Então, o que ele está dizendo, né, com esse respectivamente? Que as moedas de 5 centavos têm massa 2 gramas, as moedas de 10 centavos massa 3 gramas e as moedas de 25 centavos massa 25 gramas, tá bom? É isso que ele está dizendo. Se eram 220 moedas, ou seja, então o total de moedas eram 220, totalizando 0,79 quilos e R$ 33,50, quantas eram as moedas de cada tipo? Então vamos lá, vamos sistematizar o nosso problema. Nós temos um problema em português e nós vamos passar esse problema para a linguagem matemática para que a gente possa resolver ele, tá bom? Então vamos lá. O que é desconhecido nesse problema, pessoal? O que ele está perguntando para a gente é quantas são as moedas de 5, quantas são as de 10 e quantas são as de 25 centavos. Tá? É isso que ele está perguntando. Então a gente vai fazer exatamente essa montagem. Então vamos colocar aqui, ó, quantidade, né? Vou expressar com quantidade de moedas de 5 centavos, tá? Então aqui, de 5 centavos. Eu vou dizer que essa quantidade é x, tá? A quantidade de moedas de 10 centavos, eu vou dizer que é y, tá? Então eu tenho y moedas de 10 centavos, x moedas de 5 centavos. E a quantidade de moedas de 25 centavos, eu vou chamar de z,
tá? Que são as 3 quantidades aí que eu não conheço. Uma coisa eu já sei, que já dá para eu montar uma equação já direto, ó, que é o quê? Ele me diz que o total de moedas é 220. O que significa isso? Significa que a quantidade de moedas de 5 centavos mais a quantidade de moedas de 10 mais a quantidade de moedas de 25 tem que dar o quê? 220 moedas. Beleza? E outra coisa que ele diz para a gente é que cada moeda de 5 centavos tem uma massa de 2 gramas. Então, pessoal, como ele dá aqui o valor, né, ó, da massa também, do total de moedas, né, ó, totalizando 0,79 quilos, então a gente precisa aí relacionar essa informação. Uma coisa que é sempre importante, se eu tenho isso aqui em gramas e aqui em quilos, eu vou precisar escolher. Ou eu trabalho tudo com gramas, ou eu trabalho tudo com quilos, tá? Eu vou escolher trabalhar tudo com gramas aqui, tá bom? Então aqui, ó, esse 0,79 quilos, eu preciso me lembrar o quê? O que é quilograma? Quilo significa 1000 gramas. Então isso aqui significa 0,79 vezes 1000 gramas, tá? Quando eu pego 0,79 e multiplico por 1000, essa vírgula anda 1, 2, 3 vezes para a minha direita, e aí nós ficamos com 790 gramas aqui, tá bom? Então, só para a gente entender aí que isso aqui é o mesmo que 790 gramas. Agora vamos lá, vamos considerar aqui as moedas de 5 centavos, ó. Tá? Moedas de 5, vamos aqui, ó. Moedas de 5 centavos. Se eu tenho uma moeda, qual é o peso que eu vou ter lá? Eu vou ter o peso de 1 vez 2 gramas, não é isso? Ó? Uma moeda, 1 vez 2 gramas. 2 moedas, 2 vezes 2 gramas, né? 3 moedas, 3 vezes 2 gramas. 4 moedas, 4 vezes 2 gramas. 5 moedas, 5 vezes 2 gramas. Só que como eu tenho x moedas, eu vou ter x vezes 2 gramas. Ou seja, 2x representa o quê? A massa das moedas de 5 centavos. Analogamente, pessoal, analogamente, 3y, ó, vai ser a massa das moedas de 10 centavos. E 5z vai ser a massa das moedas de 25 centavos. Tá? Por quê? Porque para eu saber a massa, o que eu faço? Eu pego a quantidade de moedas, né? No caso é x, e multiplico pelo peso unitário de cada moeda. E aí, eu fazendo isso para todas, né? Eu vou conseguir essa ideia. E isso me dá uma equação. Que equação é essa? A equação 2x, ou seja, a massa das moedas de 5 centavos, mais a massa de moedas de 10 centavos, mais a massa das moedas de 25 centavos, vai totalizar o quê? Quantos? Como aqui está tudo em gramas, eu vou usar esse valor. Vai totalizar 790 gramas. Tudo bem? Essa é uma outra equação. Então, olha só. Eu já usei aqui, ó, o total de moedas. Já usei aqui a informação de quantos quilos esse total pesava. E agora só falta eu usar essa informação do dinheiro. Tá? Para eu conseguir aqui um espacinho, eu vou pagar essas informações que nós já usamos. Tá legal? Ótimo. Vamos lá. E aqui, ó, como é que eu vou fazer agora? A mesma lógica, pessoal. Eu vou usar exatamente a mesma lógica. Ó. Vamos pensar nas moedas de 5 de novo, tá? Moedas de 5 centavos. Vamos lá.
Se eu tenho uma moeda de 5 centavos, eu tenho uma vez os 5 centavos, certo? Se eu tenho duas moedas de 5 centavos, eu vou ter duas vezes os 5 centavos. Se eu tenho 3 moedas, eu vou ter 3 vezes os 5 centavos. Se eu tenho 4 moedas, eu vou ter 4 vezes os 5 centavos. Se eu tenho 5 moedas, 5 vezes os 5 centavos. E se eu tenho X moedas, eu vou ter X vezes os 5 centavos. Tá vendo? Ó? Como aqui eu tenho duas colunas, né? Ó, nessa coluna eu tenho a quantidade de moedas e nessa coluna eu tenho o valor em dinheiro dessa moeda. Eu chego à conclusão de que se eu multiplico a quantidade de moedas pelo seu valor unitário, eu vou ter o quê? O valor total dessas moedas, né, que o Felipe guardou. Tudo bem? Então, usando esse mesmo raciocínio, a gente consegue concluir que o valor em moedas de 5 centavos é esse aqui, tá? Ó, é esse aqui. O valor em moedas de 10 centavos vai ser esse aqui, ó. Né? Moedas de 10 centavos são Y, moedas de 10 centavos. E das moedas de 25 centavos vai ser isso aqui. E aí eu sei o quê? Que se eu pego o valor das moedas de 5 centavos mais o valor das moedas de 10 centavos mais o valor das moedas de 25 centavos, eu encontro o total em dinheiro, né? Que é o 33,50. Pronto, pessoal. Ó, traduzi o meu texto para a linguagem matemática aqui. Tá? Aqui está escrito a mesma coisa que aqui. Tá? Ó, a mesma coisa. Só que isso está expresso na forma matemática de expressar. Tá legal? Algumas mudanças que a gente pode fazer nesse sistema e facilitam na hora de fazer a conta, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Observa que esse sistema tem números com vírgula. Números com vírgula, eles dificultam o nosso trabalho, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar como é que a gente se livra desses números com vírgula, tá? Basicamente é isso. Eu posso multiplicar qualquer equação, pessoal, por qualquer valor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação aqui que tem números com vírgula e vou multiplicar ela por 100. Ah, professor, por que por 100? Porque por 100, pessoal, eu vou andar com a vírgula duas vezes para a direita, né? O 100 tem dois zeros, ó. Eu ando uma vez, eu ando outra vez, aqui vai ficar 5. Aqui, ó, eu ando uma vez, ando outra vez, aqui fica 10. Aqui eu ando uma vez, ando outra vez, aqui fica 25. Ando uma vez, ando outra vez, aqui vai ficar 3.350. E aí eu só trabalho com números inteiros, tá? E aí o meu sistema, né, final, ele vai ficar assim, ó. Ó, x mais y mais z. X mais y mais z igual 220. A segunda equação, 2x mais 3y mais 5z igual 790. E a última, né, multiplicando por 100, 5x mais 10y mais 25z igual a 3.350. Ah, professor, mas eu preciso fazer isso? Não, pessoal, se você quiser resolver desse jeito aqui, ó, você vai chegar nas mesmas respostas para o x, para o y e para o z, tá? Qual é a questão? É que esses números com vírgula, eles dificultam o nosso trabalho na resolução, tá? Mesmo que você vá resolver por Cramer ou por escalonamento, o número com vírgula ele vai dificultar na hora de você fazer as contas. É por isso que é sempre melhor você ter os números inteiros. Mas você resolvendo aqui ou resolvendo aqui, a resposta final será exatamente a mesma. O que eu quero que vocês façam é resolvam esse belo sisteminha
e cheguem à resposta. Quantas moedas de 5 centavos, quantas de 10 e quantas de 25 o Felipe tinha nessa situação. Belezinha? Eu só traduzi e quero que vocês resolvam. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso último probleminha dessa aula, tá? E aí vamos tentar equacioná-lo, né? Vamos tentar passá-lo para o formato de sistema. Então vamos ler aqui, ó. O organismo humano, bem como o de outros animais, para o seu bom funcionamento, necessita de vários tipos de substâncias, sais minerais, vitaminas, proteínas, etc. Vamos supor que uma pessoa necessita fazer uma receita de modo que a quantidade de cada alimento a ser ingerido corresponda às necessidades diárias de vitamina C, cálcio e magnésio. Então tá, a pessoa vai fazer uma receita e nessa receita a quantidade desses, né, da vitamina C, do cálcio e do magnésio tem que corresponder às necessidades diárias. Tudo bem. Ela se alimentará de 3 diferentes ingredientes e cada um deles possui uma determinada quantidade de nutrientes, tá? Expressa em miligramas por unidade de ingrediente. Então, vai ter uma quantidade desses nutrientes, né, da vitamina C, do cálcio e do magnésio, nesse alimento aí, tá? Conforme apresentado na tabela seguinte. Então, vamos entender essa tabela aqui primeiro, tá? Então, nós temos aqui os nutrientes, que são vitamina C, né? O cálcio e magnésio, tá? Os tipos de alimentos, então são 3 tipos de alimentos. O alimento 1, por exemplo, ele tem 10 miligramas de vitamina C, 40 miligramas de cálcio e 20 miligramas de magnésio. O alimento 2 tem 20 miligramas de vitamina C, 40 miligramas de cálcio e 10 miligramas de magnésio. E o mesmo correspondente aqui ao alimento 3, que são 3 alimentos. E aqui está o total da necessidade diária de vitamina C, total de necessidade diária de cálcio e o total de necessidade diária de magnésio. A pergunta ela não está expressa aí, mas eu vou fazê-la para vocês. O que eles querem saber aqui é quanto, né? Qual é a quantidade de cada alimento, né? Qual será essa necessidade de cada alimento para que ele cumpra essa tabela. Ou seja, quanto do alimento 1, do alimento 2 e do alimento 3 ele pode comer para que ao final do dia dele ele tenha ingerido 100 gramas de vitamina C, 210 gramas de cálcio e 110 gramas de magnésio. Qual é a quantidade? Que ele até coloca aqui como sugestão, né? Ele até coloca aqui, ó, por exemplo, por colher. Ou seja, quantas colheres de cada alimento eu deveria comer para que a minha necessidade, para ingerir exatamente a necessidade diária desses nutrientes. Tudo bem? Então, se eu imaginar que essa tabela aqui, ela coloca por colher, né? Por exemplo, aqui, né? Ó, o alimento 1, vamos imaginar, né? Que cada colher tenha 10 miligramas de vitamina C, o alimento 2, cada colher tenha 20 miligramas, e o alimento 3, cada colher tenha 30 miligramas, o que se quer saber aqui é o quê? É quantas colheres de cada alimento ele pode, né, ele deve ingerir, para que ao final do dia ele tenha consumido exatamente isso daqui. Tá? Então a pergunta desse problema é essa quantidade de colheres a serem ingeridas. Tá? Então, colheres que devem ser ingeridas é a pergunta do problema. Tá? Então, eu não sei quantas colheres do alimento 1, não sei quantas colheres do alimento 2 e não sei quantas colheres do alimento 3. Tá? Eu vou chamar, tá?
essa quantidade de colheres do alimento 1 de X, essa quantidade de colheres do alimento 2 de Y e essa quantidade de colheres do alimento 3 de Z. Então, sei lá quanto é que é o X, né? Pode ser 10 colheres, o X pode valer 10. Enfim, o Y pode valer 5 colheres do alimento 2, enfim, o Z pode valer 3 colheres do alimento 3. Tá? Então, a gente não sabe. O objetivo é descobrir isso. E aí, vamos lá. Se eu ingerir de vitamina, a quantidade que eu preciso de vitamina tem que satisfazer a tabela. Se são X colheres do alimento 1, a pergunta é: quanto de vitamina tem? Tá? Vamos pensar aqui nas vitaminas, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, nas vitaminas, tá? Considerando o alimento 1, X colheres do alimento 1. Vamos lá. De novo, né, pessoal? Se eu uma colher do alimento 1 vai ter 10, vai ter uma vez, né, 10 miligramas de vitamina C. 2 colheres do alimento 1 vai ter 2 vezes 10 miligramas, ou seja, 20 miligramas, né, de vitamina C. 3 colheres do alimento 1 vai ter 3 vezes 10 miligramas de vitamina C. E assim por diante, né? Certo? E quando eu chegar em X colheres, eu vou ter X vezes 10 miligramas. Ou seja, 10x representa o quê? 10x representa a quantidade que eu vou ter de vitamina C, né, no alimento 1, de acordo com as colheradas, né? Isso aqui representa a quantidade de vitamina C que eu vou estar ingerindo, comendo aqui o alimento 1, tá? De acordo com a quantidade de colheres do alimento 1. E analogamente, pessoal, a gente pode fazer isso para todos as nossas informações da tabela. Aqui, por exemplo, ó, o alimento 1, eu sei que ele vai comer X colheres. O alimento 2, Y colheres. E o alimento 3, Z colheres. Eu quero descobrir quantas são essas colheres, certo? Então, vamos aqui resolver esse nosso pequeno problema, tá? Vamos resolver ele aqui. Olha só. Assim como a quantidade de vitamina C foi 10x, a quantidade de cálcio vai ser 40x, a quantidade de magnésio vai ser 20x. E, analogamente para os demais exemplos, as equações que nós teremos serão essas aqui, ó. 10x, 40x, 20x, tá vendo? A quantidade de colheres vezes a quantidade de nutriente por colher. A quantidade de colheres vezes a quantidade de nutrientes por colher. Como eu vou somar, né, ó, a quantidade de vitaminas, aqui eu vou ter 20, ó, aqui começa o 20y, aqui ó, mais 40y, mais 10y, tá? E aqui na outra, mais 30z, mais 10z, mais 30z aqui também. Beleza? Olha só, esse é o nosso sistema. Tá legal? Esse é o sistema aí. E lembrando, né, que, olha só, a quantidade de vitamina C do alimento 1 que ele vai comer, mais a quantidade de vitamina C do alimento 2 que ele também vai comer, mais a quantidade de vitamina C do alimento 3 que ele também vai comer, tem que dar o quê? O total de vitamina C. A quantidade de cálcio que ele vai comer, mais, né, no alimento 1, mais a quantidade de cálcio presente no alimento 2, mais a quantidade de cálcio presente no alimento 3,
tem que dar o total de cálcio diário, né? E a mesma coisa na última equação. A quantidade de magnésio no alimento 1 mais a quantidade de magnésio no alimento 2 mais a quantidade de magnésio no alimento 3, como ele vai comer os 3 alimentos, tem que dar 110. Esse sistema ele também pode ficar mais simplificado. Por quê? Se a gente observar todos os números aí, eles terminam em zero. Então, pessoal, para trabalhar com números menores, eu posso chegar aqui, ó, em todas as minhas equações e dividi-las por 10. Olha como é que fica se eu dividir tudo por 10. O meu sistema fica assim, ó. 10x dividido por 10 é 1x só. Mais 2y mais 3z igual a 10. A segunda equação toda dividida por 10, né? Dividir por 10, ó, é só cortar o zero, né? Ó, vai ficar 4x mais 4y. 4x mais 4y mais 1z igual a 21. E aqui, na última, 2x mais 1y mais 3z igual a 11. Tá? Ó. Esse sistema é mais fácil de resolver. Lembrando a vocês que, se você resolver esse aqui com os números grandes, você vai encontrar exatamente a mesma resposta de resolver esse com números pequenos. Então, como é mais fácil trabalhar com números pequenos, né? O ideal é que você resolva esse daqui. Esse sistema eu também vou deixar para que vocês apliquem aí, né, escalonamento ou Cramer, para vocês resolverem esse exercício. Beleza, pessoal? Então, um abraço, até a nossa próxima aula.